Bom dia para todos. Bom dia pessoal aqui. Vamos reiniciar então o nosso encontro semanal. Hoje vamos falar de ordem, planejamento, planos e estratégia. Eu vou falar também um pouco. Teve uma pessoa que sugeriu falar um pouco sobre obsessão. Tá aqui, rapaz. Ele pediu para falar um pouquinho sobre obsessão. Não, o PQD não. Hã? PQD no hospital. Tem o PQD e tem o Vinícius. Me perguntou, você pode falar um pouquinho? Dá para relacionar até uma coisa com a outra, né? Porque a ordem é a pessoa que faz plano, que planeja, né? Que faz uma estratégia, né? na vida para ter sucesso, né? Ele já evita com isso uma obsessão, ou seja, um pensamento duplo, duvidoso, uma dupla personalidade, né? Ele vai ter com isso mais controle sobre, né? Você fez um plano, planejou, fez uma ordem. A bandeira do Brasil fala, né? Ordem e progresso, né? Embora não está tão em ordem assim, né? Mas, exatamente porque não está tão em ordem, é porque não tem tanto progresso, né? A gente conseguindo colocar a ordem e a ordem ou planejamento, eu vou falar dos 7 raios. A criação tem 7 raios que se manifestam na criação, mas manifestam na gente também. E um dos 7 raios, que é o 7º, é o planejamento, é a ordem ritualística, né? Você fazer uma coisa como um ritual, né? Tendo uma ordem, tendo uma... Você vê, por exemplo, um dentista. Ele tem todo, né? Ele marca de meia hora cada paciente. Ele tem o tempo dele dar anestesia. Ele tem o tempo de dar o diagnóstico. Já sabe o que ele vai gastar de material. Tá tudo ali organizado perto dele, em ordem. Porque se chegar no consultório dentário e não tiver tudo à mão dele ali organizado, uma coisa que ele faria em 15 minutos, meia hora, ele demoraria o dia inteiro e ainda ia sair uma porcaria de serviço. Cozinheiro, nós temos nosso amigo ali que é o mestre, né? É, o chefe. Não tem que estar tudo organizado? A cozinha até está mais organizada ali, tudo à mão ali. É mais fácil para poder sair a comida. Então esse é o 7º raio. Se não tiver ordem, Não vai dar, não vai ter sucesso. Então a ordem, a estratégia, é uma coisa para você fazer para você dar menos prejuízo a você. Que tudo, mesmo que você tenha um desejo de sucesso, você tem um desejo, por exemplo, uma meta, né? Um desejo de sucesso, você tem aquela imaginação que a gente falou na palestra passada, que você tenha uma fé. Agora, o veículo, para que isso aconteça materialmente, é um plano, é uma estratégia, uma ordem. E você precisa seguir aquilo ali, para que aquilo se realize. Significa botar, às vezes, no papel mesmo, escrever, sabe? Eu vou dar tal e tal passo, com essa ordem, vou cumprir isso aqui. Aí eu chego lá naquele fim, que eu quero. Agora você deixa a coisa solta, sem ordem, vai dar. Então essa é uma estratégia. Eu trouxe aqui de um livro, ó, o capítulo dele sobre ordem, Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Aí eu vou ler algumas coisas aqui para a gente refletir, as coisas que atrapalham, que fazem a gente ter fracasso, tá? As coisas que se a gente seguir aquilo ali, resulta em fracasso, por falta de ordem, tá? E algumas perguntas para a gente fazer para a gente mesmo. Vocês vão ver que tem algumas coisas que lembram aquelas coisas dos 12 passos, só que é um pouco mais profundo, né? Mas falando dos 7 raios, vocês verem a importância disso aí, e até para desenvolver outras características dos 7 raios na gente, que os 7 raios são do universo. O primeiro raio é o raio do poder, tá? Que é o raio da criação, o raio do poder, o raio da vontade. E na gente, né, o que move a gente? É a vontade. Eu estou com vontade de realizar alguma coisa, né? É o raio da vida, é o raio número 1. É o raio da vida. E esse raio, ele é inaparente.
Ou seja, é uma força invisível, mas que move tudo. Não existe um poder no universo? Um poder que mantém esse universo? É o poder de Deus, o poder da vida, né? A vida, você não vê a vida, né? Mas você fala, tá vivo, tem o poder da vida ali, né? Naquela coisa. Esse é o raio número 1. O raio número 2 é do amor-sabedoria. Não é só do amor, é do amor-sabedoria. Ou seja, o amor é uma sabedoria. Olha que interessante. Sacou? Não é só amor, não. Amor é sabedoria. Amor é sabedoria. O raio número 3 é o raio da inteligência criativa, é o raio da mãe. A Terra não tem uma inteligência criativa, você põe uma semente ali e vai criar uma planta, um fruto, né? Vai brotar, é uma inteligência criativa. Igual o homem põe a semente no útero da mulher e uma inteligência criativa do útero forma o nosso corpo físico. Ou seja, é uma mata, é uma mãe. Então a inteligência criativa é tanto a mãe quanto é a terra. A mãe terra, né? A mãe terra, que tem inteligência criativa. Então, do resultado da vida, que é inaparente, sobre a matéria, a mãe, que é a aparência, surge o amor, ou a consciência, ou a sabedoria. É o resultado do invisível sobre o visível, né? Então, o ser humano tem a vontade de semear a terra, semeia a terra, e a terra, pela inteligência criativa, cria uma consciência vegetal, uma consciência de uma alface, de uma couve, de um eucalipto, de um café, entendeu? Cria outras consciências ali, que é o resultado, é o amor, sabedoria, que é o resultado da ação da vida, que é inaparente, sobre a matéria, que é a aparência. Ou seja, a energia sobre a matéria. Tá? Por isso que velocidade é igual a mc ao quadrado, né? Então o C, que é a velocidade, é igual a energia sobre matéria, a energia agindo sobre a matéria. Daí eu criei aquela fórmula no meu livro, que a velocidade do pensamento ao quadrado é igual a energia infinita sobre a matéria infinita. A energia infinita é o primeiro raio, é o poder, energia infinita. Matéria infinita é o suporte para essa energia atuar e gerando os vários graus de consciência que tem. E os outros raios são raios secundários. O quarto raio é o raio da arte, da cultura. Inclusive eu vou promover aqui um trabalho de cultura com vocês. Eu pego até a sugestão de vocês. Eu estou pensando, eu tenho um amigo que dá aula de Tai Chi Chuan. Eu vou falar, Tai Chi Chuan? Aquele negócio que você faz tipo uma dança, mas com energia. Né? Você gera, por exemplo, aqui, ó, um campo de energia. Quer ver? Coloca a mão assim perto uma da outra. Vamos fazer a experiência aqui, ó. Vamos fazer uma respiração profunda e vamos aproximar a mão. Ó. Aproxima. Quando você vai chegando mais perto, vai fazendo assim, ó. Você vai sentir, ó, uma espécie de um imã aqui, ó, de um campo de energia, ó. Sem encostar, ó. Agora, ó. Não encosta, não. Ó, faz assim, agora movimenta uma, ó, a outra sente, ó. A outra que tá parada. Agora movimenta a outra, ó. Você sente um campo de energia. O Tai Chi Chuan, a partir de você sentir essa bola de energia, você aumenta a bola de energia, você vai... Você faz, sacou? Uma espécie de uma dança com isso aí. Aí, meu caro, aquele chinês lá com 100 e tantos anos lá, sobe porteira, passa debaixo de coisa. Porque eles fazem isso aí e trabalham a energia. Que é o Ti é energia, que é a mesma coisa que energia vital. Tai Chi Chuan é o movimento da energia. Essas lutas marciais, Kung Fu, tudo são especializações do Tai Chi Chuan, que ele é a base de tudo. Eu achei que fosse mentira. É real. Real, pô, você trabalha energia, você aprende a lidar com a própria energia vital. Você vai fazer. Aí você vai, não. Você puxa a energia. O Bruce Lee dava um soco de 1 centímetro, mandava o cara 5 metros de distância. Ele pegava a energia daqui do tandem,
tá? Que é abaixo do umbigo. Botava aqui, ó. Um pouco de distância, né? Daqui, ó, e fazia assim, passava aquela energia todinha. Ha! Entendeu? Mandava. Sacou? A energia tem que sair lá da víscera. Né? E aí o cara vazava lá embaixo. João Paulo vai fazer dancinha, João Paulo. Quero ver todo mundo fazendo assim. Vamos fazer essa do Tai Chi então. Vou chamar o meu amigo para dar essas aulas de Tai Chi para vocês aqui. Que aí vão trazer o aspecto cultural, que é dança, é a arte, que é a arte-terapia. Tá? Tem o Rudolf Steiner, criador da antroposofia, falou que a música grava as leis do espírito na alma. A pintura grava as leis da alma no corpo etérico. E a escultura, o corpo etérico é o corpo vital, que é a forma do corpo físico. A escultura grava as leis do corpo etérico no corpo físico. Abrindo um parênteses então sobre isso aí, para saber o negócio vocês entenderem direitinho o que é o negócio da obsessão. Falei na palestra passada, deve ter o quê? Umas 3 ou 4 pessoas que não estavam aqui, né? Você acha que não estava não, né? Nós temos o quaternário inferior, corpo físico. Quando morre só o corpo. Na verdade, o corpo volta à vida. Esse corpo aqui é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Ele está morto. A natureza dele é da terra. A gente tira ele da terra através da comida, da bebida, do ar, né? Você tira ele da terra e pela uma forma energética chamada corpo etérico, a gente mantém esse corpo organizado, chama organismo, a ordem, ó. Organismo. Ele é organizado por uma ordem de uma forma energética, igual o giz é carbonato de cálcio, é óxido de cálcio, ele leva uma forma e faz o giz, a forma do giz, né? Ele recebe aquela forma. Se a gente não tivesse essa forma, o que acontece? Quando esse corpo etéreo vai ficando fraco, vai ficando sem vida, sem vitalidade, a pessoa está só arrastando, a bateria está arriando, essa vida sai do corpo e o corpo volta à terra, volta ao pó de onde ele veio. A pessoa não morreu. Esse corpo etéreo, junto com o corpo astral, que é o corpo emocional e o corpo mental, vai para lá igual no sonho. Quando você dorme, você larga o corpo na cama e vai esse quaternário para esse outro mundo, tá? O mundo espiritual, o mundo astral, que tem 7 níveis, desde o nível inferior, chamado limbo, tártaro, inferno, cama louca, lugar do desejo ardente, purgatório. O que é cama louca? Umbral. Cama significa desejo, louca é local. Local dos desejos ardentes. Aí o que acontece? A tríade superior, que é Atma, Manas e Budi, intuição, sabedoria e essência, que o Atma é a essência espiritual, essa é a nossa parte imortal. Entre os dois, o triângulo superior, que é imortal, e o inferior, está a nossa parte mundana, vamos dizer assim, tá? Que é o corpo, a energia vital, o emocional, que é o astral, e o mental inferior. Tá? O emocional superior é Manas. O mental superior é Budi, tá? Inteligência e emoção superior. No meio dos dois está a nossa consciência atual, consciência de Geraldo, que recebeu o nome de Geraldo, embora eu não sou Geraldo, seu nome que minha mãe me deu, né? O nome que seu pai te deu. Meu pai me deu. Te deu, coisa e tal. Você pode gostar ou não do nome, tem gente que troca de nome, tá? Mas esse nome não é seu, é o nome que seu pai e sua mãe te deu, da sua personalidade. Isso vai para lá. Só que é o seguinte, você vai para lá, se tiver apego aqui na vida, você tem raiva, quer matar uma pessoa, está viciado em droga, viciado em sexo, viciado em comida, qualquer vício, você fica preso aqui. Em vez do seu eu, que está no meio dos dois, fazer a ponte chamada antacarana, a ponte entre o eu inferior e o eu superior, você fica... Só que você não tem o corpo mais. O que você faz? Uma pessoa está fraco de vontade, que é o primeiro raio, você vai, obseda ela, isso é a obsessão. Por exemplo, o cara me contou um caso de um menino com 20 e poucos anos, começou a beber álcool, depois o avô dele morreu. Ele não bebia álcool. O avô está muito próximo, era viciado em álcool, obsedou ele. Às vezes não é por mal não, entendeu?
É porque a pessoa que está fácil para aquela pessoa satisfazer o vício dela. Tá vulnerável. Tá vulnerável. Ele foi e tum, pegou ele de encosto. Aí pegou o coisa e começou a beber, do nada. Entendeu? E tá que bebe, tá que bebe, tá que bebe, tá que bebe. Era isso. Um outro caso de uma menina que mudou o comportamento, a menina novinha, muito apegada à avó. A avó morreu. Aí chegou um sensitivo lá, um vidente, que era vidente, e falou assim: pô, tem uma velhinha meio agarrada nela ali, meio como se fosse uma mochila, né? E coisa e tal, sei lá, morreu alguém aí, a avó dela morreu há pouco tempo, é assim, sabe? Era esse caso. Agora, existem os casos da dupla personalidade, tá? Que o pessoal fala hoje que é esquizofrênica, é isso, coisa e tal. Não, é tudo obsessão. É obsessão, que às vezes o cara vai e mata uma pessoa falando, nem lembrei daquilo que eu estava fazendo, nem sei quem que era, entendeu? Aí dá um diagnóstico ali, que é isso, que é aquilo, mas existe sim, tá? Esse negócio de obsessão. Então fica disputando dois corpos etéricos, ou seja, dois fantasmas, disputando um corpo físico. É isso que é obsessão, gente. Mas isso é porque... Um desencarnado e um encarnado. Desencarnou, né? Porque não desencarnou, né? Porque ele não aceitou a própria morte. Porque não aceitou a própria morte. Aí tá preocupado com o dinheiro dele, ficou no banco. Meu dinheiro ficou no banco, eu não queria dar para fulano de tal, mas eu morri antes de fazer o testamento. Sacou o lance? Aí o dinheiro vai para a pessoa que ele não gosta. Depois tem que fazer antes. Tem que fazer antes. E outra coisa que pega, não tem nem como controlar isso aí. A minha mulher vai ficar com o cara, entendeu? O filho da puta já tava ficando com a minha mulher antes de eu morrer. O cara descobre não sai de lá, entendeu? Olha que merda que dá o negócio. Misericórdia, eu não descanso não. O cara fica louco, não descansa. Fica mesmo. Por isso você tem que ficar desapegado, parceiro. Nada é seu. Nada, a gente não possui nada nesse mundo. Você só leva o aprendizado daqui, tá? Mas você tem que ser desapegado. Eu já falei aqui, eu vou repetir que é uma coisa muito importante. O que é o voto da pobreza que o pessoal faz? O pessoal, os eremitas, os espiritualistas. O voto da pobreza não significa que você não vai utilizar nada material, não. O voto da pobreza é você ter certeza que você não possui nada, você é um mero usuário. Isso que é o voto da pobreza. Você pode andar de carro zero, ter uma mansão e coisa e tal, mas você tem... gente que tem pai e mãe dentro de casa... Depois, só quando concluir, para a gente abrir para a pergunta. Tem comida em casa. Sim, meu caro, só para eu não perder o raciocínio. O voto da pobreza é quando você tem consciência que você não possui nada. Mas você pode utilizar as coisas com desapego. Não é seu. Seu filho não é seu. Você é um educador dele nessa vida. Sua mulher não é sua. E nem você é da sua mulher, não, é. Entendeu? Ninguém é de ninguém, não. Você caixão tem gaveta? Alguém leva alguma coisa? Né? Tem alguns reis que enterra, bota lá os ouro, enterra, mumifica. Que hoje a nova mumificação, tá? Essa mumificação era um apego à matéria, tá? Qual que é a nova mumificação de hoje? Congelar o corpo. O Walt Disney congelou a cabeça dele, achando que ia inventar um negócio ali para botar o espírito dele na cabeça dele de novo. Entendeu? Isso é apego à matéria. O cara tinha tanta coisa, pô. Imagina, o cara com todo o poder financeiro do mundo, um Elon Musk da vida, imagina o dinheiro que esse cara tem. Se esse cara não tiver desapego, ele vai pro inferno, vai pro baixo astral quando morre. Ele vai pro apego. E pode ficar obsediando as pessoas aqui. Pode virar um obsessor. É isso que é obsessão. Aquela novela que tá passando agora, a viagem, é mais ou menos isso aí. É uma repetição, né? Já teve, é uma repetição. Então, gente, isso é uma coisa real. E a forma de você não ser obsedado é ter os 7 raios. Vontade, número 1, já falei. Amor, sabedoria, número 2. Inteligência criativa, número 3. O raio da arte, que eu abri o parênteses aqui para a gente falar sobre o Tai Chi Chuan, sobre a arte terapia. O 5º raio, o raio da ciência. Então, gente, onde vocês estão fracos, fortalecem. Ciência, pesquisa, estudo. Ciência da espiritualidade, ciência da matéria, ciência da medicina, ciência do direito, as ciências da vida, ciência da educação, ciência... Ou seja, usa o seu escrutínio, a sua capacidade de ter um pensamento lógico, claro, desenvolve a sua mente pelo estudo. Precisa desenvolver essa capacidade, isso é fundamental, tá? O outro raio, o raio da devoção. A devoção ou a veneração é uma química que liga a gente com o superior, com o alto. Então, por exemplo, uma criança admirando uma formiguinha andando, uma formiguinha carregando um pedacinho de
de flor, que é 3 vezes maior que o peso dela, e admirando aquilo ali, com veneração, com adoração, ele está conectado com o divino, pela veneração, para poder ver o belo nas coisas. É uma amálgama com a gente, quando a gente tem esse sentimento de adoração, de veneração. Não precisa de ter religião, gente. Você pode ter qualquer religião, mas se você tiver uma religião, for aquele carola que reza, aí viu que a pessoa, igual papagaio, viu o papagaio rezando na Ave Maria? Reza melhor do que muita gente, entendeu? Pai nosso, isso não adianta nada. Não adianta nada. A verdadeira oração é a oração do coração. E ela, se for silenciosa, é melhor ainda. É você direto com o poder, no primeiro raio que está em você também. Essa que é a verdadeira oração. É no silêncio do coração. É com a mão no coração e lá no fundo do seu coração. Ó, Deus, eu te amo, me ajuda, sei lá, ou me ajude a me ajudar. Me ajuda a me ajudar, porque a gente é que tem que fazer, cara. Não tem que esperar ninguém fazer nada para você, não. E que não faz também, entendeu? Na última hora, quando você é uma pessoa devota, uma pessoa de coração limpo, pura, na última hora, se você realmente está ali e é uma coisa de perigo, aí você é ajudado pelas forças espirituais. Mas elas não vêm te ajudando em tudo, não, senão você vai ser um saco de batata. Qual que é o problema do saco de batata? Não tem problema nenhum. E qual que é o problema do ser humano? É não ter problema, pessoa preguiçosa. Entendeu? O problema dele é não ter problema. Quando você tem problema e vê que o problema é um aprendizado para você melhorar, aí sim, você não vai ficar escondendo do problema. Você vai enfrentar aquilo com sabedoria, amor, sabedoria, com criatividade, inteligência criativa e com a força da vontade, que é o poder de realização. Tá? O 7º raio, eu falei da devoção, e o 7º raio é da ordem. É o que nós estamos falando. Tá? Então a ordem, a estratégia, o planejamento, que na verdade é o mais fraco meu é esse, tá? Porque eu tenho essa dificuldade de guardar papel e pico papel. Agora mesmo eu estou pagando. Um negócio que eu já paguei uma vez um engenheiro para fazer um negócio de um loteamento, perdi o negócio, não registrei, então eu tenho que pagar tudo de novo, porque eu não acho onde está o projeto. Ou seja, estou fazendo prejuízo. O que é o planejamento da estratégia? É um jeito de você errar menos e não te dar prejuízo. Sabe? Mas errando que se aprende. Quando você erra e aprende, ok. Agora, a repetição, eu estou ensinando para vocês, mas eu já repeti erro, me dando prejuízo. Xará, você está falando de prejuízo aí, eu já levei prejuízo de quem já morreu. Já levou prejuízo de quem já morreu, né? Já. O quê? Ele largou dívida contigo, você não teve como receber, né? Eu já tive um tio, que ele faleceu do acidente de carro, faleceu muito novo, né? Usou droga. Cara querido, maravilhoso. Eu tinha 7 anos na época. Eu gostava tanto dele, que ele andava, eu ia dando um passo atrás do passo dele. Cada passo que ele dava, eu dava um passo, cada passo. Aí ele foi para uma cidadezinha aqui perto de Leopoldina. Usava na época bebida com maconha. Só que dormiu no volante, passou pela ponte, a ponte que tem lá, caiu e morreu. Aí um monte de gente devia a ele, negócio de boi, essas coisas assim. Minha avó sabia das contas. Tava lá anotado, mas que alguém pagou? Não pagou merda nenhuma. Tava até falando ali agora na televisão, você viu? O negócio da dívida, né? Quando você morre a pessoa, vai pro espólio, não tem como receber direto não. Né? Mas ó, 2 ilusões do apego, tá? O apego, por exemplo, a pessoa que tem a ilusão da posse. Eu sou dono desse boi, eu sou dono desse negócio. É uma ilusão. Agora, você pode organizadamente ser um usuário, para que você não seja roubado. Mas o ladrão tem a ilusão que ele está tomando posse de uma coisa também que ele não tem posse, entendeu? Ou seja, é a ilusão de quem está sendo roubado, achando que está sendo roubado, uma coisa que ele não possui, ele é um usuário desorganizado, tá? E o ladrão está tendo a ilusão que está roubando, tendo uma posse de uma coisa que ele não tem posse, gente. É dois iludidos. Quando o cara pensa que ele é um iludido da posse, dói menos. Aceita que dói menos. Entendeu? Quando você é roubado, e se você fala assim, não, roubou o meu bem, coisa e tal, você fica pegado. Entendeu? Aí você vai sofrer. Não vai para um lugar bom. Você pode virar um obsessor.
querer roubar quem te roubou. Ah, me roubou tanto, agora eu vou roubar tanto. Aí vai aquelas brigas de divisão de fazenda, eu já falei que dá morte. Ah não, você andou 1 metro para dentro da minha fazenda aqui. É aqui a cerca. Ah não, a cerca é aqui. Ucrânia com Rússia. Entendeu? Ó, isso aqui já foi da Rússia, agora é nossa essa terra aqui. Ah não, não? Então pá, 1.200 pessoas por dia morrendo. Por causa da idiotice de achar que alguém tem posse de alguma coisa. Entendeu? Mó burrice isso, gente. A guerra começa. Ninguém andou de nada, não. É verdade. Agora, quando você usa esse segundo raio, que é do amor e sabedoria, você com sabedoria vai trocando energia com as pessoas, cara. Tá bom, tá legal? Entendeu? Posse de marido, mulher, de namorado e coisa e tal. Ah, sabe o que vira posse depois? Aí vira posse também pelos bens materiais. Aí fica aquele casamento merda pra vida inteira. Entendeu? Ninguém gosta um do outro, não tem mais sexo, não tem mais sintonia nenhuma. Mas fica por quê? Não separa porque o homem não quer dar herança pra mulher. Não quer dar herança pra mulher, porque a mulher também vai poder ficar sustentando o outro malandrão, que vai ficar pegando o dinheiro dele, ainda pegando a mulher dele, coisa e tal. Exatamente. Então por isso agora se eu arrumar uma mulher, agora eu alugo uma casa, não vai na minha casa mais não. Então. Agora é lei mesmo. Se você arruma uma mulher dentro da sua casa, você fica com ela 6 meses, tem que dividir a casa com ela, filho. Que é mesmo? Não, você tem que fazer um contrato de separação total de bens, muito bem feito. Se ela pegar um advogado bom, você perde. Você perde. A lei está chegando no ponto. Por isso que eu falei comigo. Agora você aluga uma casa fora do A lei do Brasil é uma vergonha, maluquice isso aí. 5 anos. Você mulher começa 5 anos. Mas a lei está chegando num ponto aí que está até atrapalhando os relacionamentos, tá? Tá, lógico que tá, ué. Aí o relacionamento fica mais superficial. O cara fala que não tem E aí fica mais superficial. Eu já falei aqui, depois vocês olham, o doutor Geraldo Lama está no Instagram. Eu dei umas 4 palestras sobre sexualidade, está no meu livro, Biocibernética Sexual. É bom você ver, está muito bom. Aqui tem também, nesse livro aqui, um capítulo sobre sexualidade também, tá? Que é uma das coisas também que atrapalha o nosso sucesso na vida, tá? Então vamos aproveitar e ler aqui, pra gente refletir, ó, as 30 principais causas do fracasso, tá? Pra gente refletir sobre ela. Claro, né? Você já viu que encostou a mão na chapa quente, queima. Então você não vai encostar tão quente, você vai fazer, ó, nossa, tá queimando. Não as coisas do sucesso, não, esquece, chega de fracasso. Vou te falar coisas. Não, mas você vai exatamente saber o que tem que fazer para ter um sucesso, ó. A ordem, eu te falei, ó. A ordem e progresso, a ordem traz sucesso. Aqui vai trazer as coisas que faz você entrar em desordem. Entendi. Você vai, eu te falei, o São Paulo falou o seguinte: a gente aprende mais com o pecador do que com o santo. Porque o pecador te mostra tudo quanto é merda que você não deve fazer, cara. O santo tá lá, entendeu? O que vai te mostrar? Nada, entendeu? O pecador não, você olha pra cara do cara e vê tudo que ele tá fazendo na vida, fala assim, pô, se eu continuar fazendo do jeito que essa pessoa tá fazendo, eu vou terminar lá daquele jeito, entendeu? Eu tô fora. Ele já te mostra o caminho, entendeu? Ele sacrificou a vida dele para te mostrar o caminho. Então é isso aqui, ó. Aprendendo sobre fracasso, você aprende sobre sucesso. Ó, histórico hereditário desfavorável. Aqui é das coisas mais difíceis que tem, tá? Vamos supor, a pessoa nasce com uma lesão cerebral. Aí é um pouco mais difícil, mas eu já dei um exemplo aqui de um rapaz que nasceu com problema de audição, que o médico falou pro pai dele que ele não ia nem ouvir nem falar. Porque não está ouvindo, não vai falar. E o pai dele, naquele momento, criou uma fé lá dentro dele, falou assim, esse menino vai ouvir, vai falar, e vai usar essa coisa dele, que é ruim, para ele se dar bem na vida. Eu contei a história, é um fato real, de 1920 e pouco, lá nos Estados Unidos, que aconteceu. E o pai dele ia falando com ele, falando, não, meu filho, você que tem lá, papai. Ele percebia que quando ele encostava bem aqui, ó, na mandíbula dele, o menino interessava mais. Porque o osso transmite o som melhor do que o ar. Igual o som dentro da água, ele é transmitido de uma forma diferente. E foi, esse menino desenvolveu, entrou para a faculdade, ouvindo mal ainda, e depois começaram os primeiros aparelhos, um não deu certo, depois teve um aparelho que é eureka, tum! O menino, pá! Aí desenvolveu, e ele gostou tanto que ele foi na empresa que fabricou o aparelho e falou assim, ó, mudou a minha vida, e eu quero vou fazer um plano para distribuição, não só nos Estados Unidos,
no mundo inteiro seu aparelho. Se tornou um bom vendedor, um dos caras mais ricos do mundo, usando um fracasso dele. Aqui, ó, primeira coisa aqui, ó. Histórico hereditário desfavorável. Você vê que dá para superar. Entendeu? Falta de um propósito na vida bem definido. Qual que é o meu propósito? Sabe, não é um fracasso. Você descobriu o seu sucesso, tem que ter um propósito, chama que é o Dharma. O Dharma é você começar a praticar um propósito bem, um acordo que você fez encarnatório, um acordo para a vida positivo. A gente, ninguém vem aqui fazer merda não, tá? Você vem cheio das boas intenções. Algumas escolhas que você faz, baseado no abandono da infância, na rejeição, você começa a entrar num redemoinho de coisa ruim, negativa para você. Até a hora que você resolve, fala assim, não, vou começar a fazer escolhas agora com mais consciência e mais responsabilidade. O que é a responsabilidade? A habilidade para responder a cada escolha que eu fiz. Porque se você não estiver habilitado a responder pelas escolhas, você vai pagar mesmo assim por ela. Porque toda ação tem uma reação. Ou você se torna hábil para responder, tá? Ou você não escolhe, cara. Você tem a consciência do que você está escolhendo, ou não escolhe. Então, consciência, escolha e responsabilidade. Esse é o jeito que a gente tem que caminhar. Com um propósito positivo, de simplesmente fazer o bem com o seu dom. O seu dom é único, ninguém tem um dom igual ao outro. Nós somos indivíduos, individuais. Então, por exemplo, tem 2 médicos, mas um médico faz uma coisa que tem paciente que depende daquilo que ele faz. Então o sol nasceu para todo mundo. Outro faz outra coisa que depende, então nunca vai faltar paciente para mim, como médico, nem para o outro, ou nem para um pedreiro, ou nem para o cozinheiro, ou nem para o carpinteiro. Precisa de ter propósito. Esse propósito vai solucionar a coisa de uma forma que só você sabe fazer e com isso você vai ser bem sucedido. Você tem que ter o propósito. Falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Ou seja, a pessoa fala ambição é ruim quando a pessoa, aquela pessoa ambiciosa, que só relaciona com você por interesse, entendeu? Mas a ambição é a ambição para crescer na vida, para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É esse tipo de ambição. Você não pode ser ganancioso. Não é ambição gananciosa. Isso aí é um dos pecados capitais, é um 7 pecados capitais, que eu já dei palestra sobre eles aqui. Conheço o cara. Tá muito bom, conhece. Educação insuficiente, eu falei aqui do 4º raio, do 5º raio. Raio da ciência, da educação. Essa é uma deficiência que pode ser superada com certa facilidade. A experiência demonstrou que as pessoas bem educadas, muitas vezes são conhecidas por terem subido sozinhas, ou seja, se instruído por conta própria. É preciso mais do que um diploma para fazer de alguém uma pessoa educada. Qualquer um que seja educado é alguém que aprendeu a conseguir o que quer da vida sem violar os direitos dos outros. A educação consiste nem tanto em conhecimento, mas em conhecimento aplicado de modo eficiente e persistente. As pessoas não são pagas somente pelo que sabem, mas mais especificamente por aquilo que fazem com o que sabem. Ó, o Henry Ford, que criou a Ford, coisa e tal, ele não era um cara educado, erudito, tá? No entanto, um cara fez chacoalha dele lá, né? Teve uma coisa, vou provar que esse cara não merece isso, não merece aquilo, ou não merece tal empréstimo, porque não é um cara educado. Ele começou a fazer um monte de perguntas para ele, data disso, data daquilo, eu já falei numa outra palestra, né? Ele falou assim, você vem com essas perguntas idiota, entendeu? Eu sou um cara que eu tenho as melhores mentes de cada área trabalhando comigo. Então eu preciso de uma coisa da história, eu tenho a pessoa que sabe tudo aquilo para poder me falar. É hoje a internet de hoje, entendeu? É o Google de hoje. Ele tinha os Google lá, tudo para poder falar com ele as coisas. Então isso é inteligência criativa, não é erudição. Os eruditos, professores de universidade, não são tão ricos quanto um cara que às vezes um cara milionário, um cara, por exemplo, o caso daquela Tramontina. O cara da Tramontina, o cara tava, a história acho que é mais ou menos isso, né? A mulher dele estava precisando de uma faca, uma coisa assim, e não tinha. E ele saiu, foi num amigo dele lá, e pegou um pedaço de lata lá, e amassou e coisa e tal, fez uma faca para ela. E dali gostou e começou a fazer, mas virou a Tramontina, gente. O que é isso hoje aí, ó? O cara não tinha nem, acho que quarta série. É bom ler a biografia dessas pessoas, pra gente se inspirar. Tá bom assim, gente? Lene, comentando? Sim, ótimo. Posso falar mais uma coisa? Oi. Eu tenho só a 4ª série. Como é que é? Eu tenho só a 4ª série. Aí. E você trabalhou com o que na vida? Tá ganhando.
Oi? Nem Carlinhos. O meu pai estudou até a 4ª série. Passando passo. Meu pai estudou a 4ª série, era uma família de 11 ou 13, não sei. O meu pai estudou até a 4ª série, foi trabalhar com o tio dele no Espírito Santo, saiu de Descoberto, foi para o Espírito Santo. Trabalhou de balconista na farmácia a vida inteira. Mas aquele balconista que era escorraçado pelo tio, mas assim, o tio, quando ficou velho e aposentou, vendeu facilitada a farmácia para ele. Mas ele teve o primeiro e único, né? Cinema da cidade. Aquela época vinha de carro, aquela chuva, barro, essas coisas. Aí ele tinha uma rural, teve um Jeep, botava tração, aí alugava o filme lá da outra cidade, vinha, passava o filme, depois alugava para outra, coisa e tal. Ele teve um cinema, conseguiu desenvolver um 4ª série. Eu não teve oportunidade de ler, de estudar, né? Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu estava lá na farmácia, né? Eu ajudava ele, tinha que lavar vidro para fazer o remédio, ele manipulava os remédios, né? Tinha que lavar vidro, ia sacudir aqueles vidros, lavava. E aí chegou o gerente da Caixa Econômica, eu tinha notas boas na aula, né? E tinha o funcionário mirim, ganhava bem, conseguia comprar carro, né? Embora eu comprei um carro com 14 anos... Guarda mirim, né? Não, era funcionário mirim do office boy do banco, né? E ganhava bem. Aí o gerente, eu e meu pai perguntou assim, você quer o emprego no banco ou prefere sair para estudar? Era empresa sensuário, colégio interno. 150 pessoas, uma cama, um armário, 150 pessoas no negócio em L, assim, ó. Alojamento. Alojamento interno presbiteriano. Aí, mas a aula era boa. O pessoal ia para lá. Isso aí ia fazer o 2º ano colegial. Aí eu com 14 anos, eu falei, eu prefiro estudar. Falei com meu pai. Depois eu estudei farmácia, estudei medicina. Né? Então, essa coisa, eu consegui desenvolver, mas meu pai deixou a escolha livre para mim. E eu consegui. Não que as pessoas escolheram outra coisa, também estão estudando mal, mas eu gostei dessa escolha minha. Mas com 14 anos eu comprei um carro. Não é que eu era ousado, cara. 14 anos, 1972, 76, que eu nasci em 62, eu comprei um Jeep 51 que pegava na manivela. Eu cheguei na porta da farmácia do meu pai, deu uma acelerada, encheu de fumaça, que passava um óleo doido, era 3 marchas só. Quer dizer, um moleque de 14 anos naquela época já era um aventureiro, né? Para dirigir, eu pegava o carro do papai escondido dentro da garagem. Eu dava ré, dava primeiro, dava ré, dava primeiro. Ficava treinando a embreagem ali. Quase todo mundo faz isso, né? Falta de disciplina. Tem a ver com a ordem, tá vendo, gente? Falta de disciplina, ou seja, precisa ter disciplina. Organização. Não, positivo, tem a ver. Saúde ruim. Ô, gente, eu fiz um plano de saúde no meu livro, um plano de saúde decrescente. Os planos que existem hoje são planos de doença, tá? Eu posso falar, já está registrado, está no livro aqui. Então vamos criar ali, 3 prédios, tá? Hospital biocibernético, tá? É o yin e o yang. É como se fosse o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Pensar com os 2 lados. O lado criativo, tá? É o lado direito, tá? É o lado direito. Então é a medicina cuidadora, é o yin. E o lado esquerdo é o lado intervencionista, é medicina ocidental, medicina oriental ocidental. Você tem que ter no mesmo lugar para pessoas. E o meio é a conciliação. Então, por exemplo, um cirurgião, ele precisa de respeitar uma pessoa que dá um passe, que dá uma palavra. Por exemplo, como é que você tira a obsessão? Sabe como é que tira? Palavra. É a palavra que tira a obsessão. É a sugestão de uma pessoa que o encosto sai só de ver, ele sai, porque eles não gostam de luz. A pessoa que está com a luminosidade, mas não passa nem perto, parceiro. Passa mesmo, não? Não passa nem perto, só chegou ali e o encosto, tchum, foge. Sacou? É a palavra. Só que a medicina não entende isso ainda. Só que se estiver no mesmo lugar, pessoas que são instruídas do lado de cá, para a ciência, e outros são instruídos do lado de cá, para a espiritualidade, e os 2 se complementam, em vez de ficar um monte de metade, aí sim, vão respeitar. Quem vai ser mais beneficiado? É o próprio doente. Compreendeu? E a instituição é que vai ganhar. O cirurgião não vai ganhar para fazer uma cirurgia de coluna ou de joelho, ou seja, outra. Ele vai ganhar se passar pelo atendimento primário, ou seja, vamos tentar curar por procedimentos clínicos. Se tentou de tudo e não conseguiu, faz a cirurgia. Agora, ele só vai no especialista, no cirurgião.
Se o cirurgião não fez a cirurgia, vai fazer o quê? Como é que ele paga as contas dele? Compreendeu? Então isso aí é um erro, não é um erro dos médicos, não é um erro do sistema. O sistema não pode ter especialidade separada do todo. Porque senão o médico não tem como encaminhar aquilo para uma coisa melhor, entendeu? Ele tem que fazer alguma coisa ali. O sistema causa dano. Isso nós vamos procurar fazer isso aqui, ó. Dar saúde melhor para as pessoas. É o que eu quis dizer. Saúde é fundamental. Eu não fiz o meu plano de saúde até hoje, eu não tenho plano de saúde, porque eu estou esperando fazer esse plano, que é de saúde, que ele vai ser decrescente. Um cara mais novo paga mais que um cara mais velho. Esse que é a grande sacada do negócio. Um cara de 20 paga mais que um de 25, paga mais que um de 30, paga mais do que um de 90. Quando chegou a 100, para de pagar. É o contrário do raciocínio de hoje. Mas nós vamos ensinar a pessoa a ter saúde. Então ele vai ser um colaborador com o plano, em vez de ser um só usufruidor do plano, entendeu? Aí o que acontece? Você sabe que com 100 anos você parou de pagar, você vai querer viver quanto? 200, né? Claro. Mas parou de pagar? Não. Obrigatoriamente o plano fez uma poupança de saúde para você. Compreendeu? Com 20 anos você não usou o plano, ele guardou o seu dinheiro. Ele guardou. Quando você chegou a 100, seu dinheiro já está na poupança lá. Forçada, sabe o lance? Isso muda a saúde do mundo, cara. Se eu sei que com 100 anos não vou pagar mais, claro que eu vou querer viver mais. Agora eu estou lá com 90 anos, recebo um salário mínimo e o meu plano custa 8 mil reais. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu já comecei a me matar. Pensar negativo, ter mágoa, ter ressentimento, criar raiva, entendeu? Ou preguiça, cansaço, porque eu falei, eu não dou conta de me sustentar. É melhor eu morrer do que dar trabalho para meus filhos, entendeu? Eu ficar dando trabalho para os outros. Ele começa a pensar assim, ele começa a destruir a saúde dele. Sabe como é que muda? Pessoa... Destrói. Ô, gente, vou acelerar aqui, que nós estamos com 40 minutos, vamos parar com 1 hora. Eu vou fazer um exercício para vocês, ensinar a fazer relaxamento da respiração, que eu falei que é fundamental, tá? Vamos só terminar essas 30 aqui, então. Hábitos errados de pensamento, ó. Expressão, prestar pensamento negativo. Viu o problema que dá? Isso tudo causa saúde ruim, ó. Alimentos pouco nutritivos, hábito errado de pensamento, uso errado de prática exagerada de sexo, exercício físico inadequado, são os fundamentos da saúde. Exposição inadequada ao ar puro e ao sol. Então, os fundamentos da saúde, ó, barriga, peito e cabeça. Comer direito, respiração, energizar pela respiração e equilíbrio mental e emocional. Essa trimembração, que é o fundamento da saúde. Influência desfavorável no seu meio durante a infância. Isso tem como curar, ressignificando a sua vida. Procrastinação. Amanhã eu faço, segunda-feira eu termino, começo. Ou seja, não viver o momento, né? Falta de persistência. Para uma pessoa que tem falta de persistência, tudo é fracasso. Para uma pessoa que tem persistência, um fracasso é um aprendizado do que ele tem que melhorar. Fracassou de novo? Melhora. Fracassou de novo? Melhora. Fracassou de novo? Melhora. Até dar certo. Thomas Edison errou 30 vezes até fazer a lâmpada. 30 fracassos. Mas ele não teve falta de persistência. Quem tem persistência, não existe fracasso. É só ter persistência. Uma hora você acerta. Personalidade negativa. Ninguém aguenta nem ficar perto, né, gente? A pessoa que está só reclamando. Falta de controle de impulsos sexuais. Tá naquelas palestras que eu fiz aqui. Desejo descontrolado de algo em troca de nada. Pessoa que quer dar sem receber. Você lembra que eu falei que é dando que se recebe? Pessoa que está sempre achando que todo mundo deve ela. Ela já chega, você com saldo negativo perto dela. Já viu as pessoas que estão sempre com saldo negativo? Final do dia, ó, você está me devendo isso, ó, você não fez isso, você não fez aquilo. Seu saldo está sempre negativo com ela. Ou seja, em troca de nada, ele quer algo. Se você é uma dessas pessoas, você vai receber. Ó, a missão do homem é servir. E Deus dá a justa remuneração. Então não se preocupa com o que você vai receber. Faz o serviço. Você vai recebendo. E vai se organizando.
você vai recebendo de forma mais ordenada e vai planejando, e aí a coisa vai acontecendo. Falta de um poder de decisão bem definido. Pessoa que tem dúvida de tudo, dúvida também, não vai em lugar nenhum. Tá? Um ou mais dos 6 medos fundamentais, ou seja, o medo é terrível. O medo do fundo é medo da morte. Você tem que ter cuidado, né? Pra você não desencarnar antes da hora que você gostaria de ter realizado sua missão, né? Mas medo não precisa de ter. Mais escolha de um parceiro num casamento. Aí chega naquilo que o nosso amigo falou ali, ó. Mais escolha de um parceiro num casamento. Então, eu não casei até hoje. Já encontrei mulheres maravilhosas, eu até agradeço no meu livro por todo o aprendizado que eu tive com elas, mas nenhuma mulher provou para mim que casar seria melhor do que namorar. Ou seja, eu posso dizer que eu fui casado com todas elas. Enquanto estava durando o amor, no amor orar. O que é namorar? No amor orar, oração do amor. Enquanto a gente estava fazendo a oração do amor, que o pessoal fala assim, você só quer saber do bem bom, né? Do bom, eu falei, claro, eu quero saber do bom. E quando começa o ruim, ó, eu sempre pulei fora, porque tá ruim para mim, tá ruim para outra pessoa. Entendeu? Então você vai se relacionando com a pessoa, a finalidade do relacionamento é evolução mútua. Vocês estão crescendo, estão evoluindo, estão melhorando, segue, parceiro. Tá te dando sinal que aquela missão foi cumprida, que já, sabe, já aprenderam, já trocaram o que tinha que trocar. Liberta aquela pessoa e liberta você para uma outra vida, para outra experiência, sempre de relacionar ou não. Às vezes está precisando de relacionar melhor com você mesmo. Entendeu? Então aprende a relacionar melhor com você mesmo, seja um bom companheiro de você. Afinal de contas, a única pessoa que você relaciona, que você está querendo descobrir na vida mesmo, é um encontro com você mesmo. Não tem outra pessoa não, porque você vem para essa vida sozinho e vai sair daqui sozinho. Não carrega ninguém com você não. Aí vamos. Mais escolha de parceiro profissional. Tem a boa sociedade e a sociedade ruim. Presta atenção nisso. Excesso de cautela. Também é pessoa que, sabe, nunca arrisca nada também. Superstição e preconceito. Supersticioso é aquela pessoa que não adianta você provar para ele que não é aquilo que ele tem certeza. Porque ele vai ter certeza que é aquele negócio. Você não pode ter certeza de uma coisa que você não conseguiu provar ainda, gente. Você não pode ter certeza de uma crença, por exemplo. Sabe? Então você não pode pegar uma religião que te enfia uma crença que vai ser ruim para você, falar que você é um pecador, num pecado original. Mas original de onde? Que pecado que é esse? Você vai enfiar esse troço na sua cabeça, gente? Que você é uma pessoa pecadora, que não merece isso, que não merece aquilo, que já nasceu com pecado? Que loucura. Você vai engolir uma merda dessa na sua cabeça? Então, peraí, que pecado é esse? Ah, mas é isso. Mas por que é eu que sou o pecador, então? Eu pedi para poder nascer? Que negócio é esse? Ah, não, porque o Criador falou, então esse Criador está errado aí. Falar que eu já nasci com esse pecado aí, eu quero saber que negócio que é esse aí. Entendeu? Tem que ficar sendo supersticioso com as coisas, não. E você também não tem que dar certeza para os outros, certeza que não tem, não. Quando eu falo, você tem que fazer igual aquela Ofélia, né? Só abra a boca quando eu tenho certeza. Você lembra daquela na televisão? Ou seja, quando você tem certeza mesmo, a Ofélia não tinha certeza de nada, né? É mais ou menos a certeza que todo mundo ensina pra gente hoje aí, gente. Ó, a ciência ensina um monte de certeza que não é certeza, tá? Tem, por exemplo, teve um remédio para artrite, esqueci o nome dele, tinha certeza que ia ser para artrose, artrite. Uma vez um juiz aposentado, que mora lá no lugar onde eu moro, me falou, estou tomando tal remédio, que era o Tchan. Depois que tinha matado não sei quantos, cento e tantas mil reais, cento e tantas mil pessoas, tá? Tiraram o remédio de uso. A certeza que a ciência estava dando. Certeza precipitada, para ganhar dinheiro mais rápido. Isso existe na área da religião. Um monte de certeza. Tem certeza, se você me der esse seu bem, você vai ficar rico. Porque você está dando para a obra de Deus. Mas o que é a obra de Deus? A obra de Deus é só o que ele faz ali? Ou você chegar lá com um vizinho lá, que você está com um problema com ele, coisa lá, ou você faz um ato de amor, de ajuda para ele, coisa e tal. Será que isso não é obra de Deus, não? Você não gastou dinheiro nenhum com isso?
Ou às vezes é um irmão que você está lá brigado, não tem anos que não conversa, vai lá, resolve aquilo lá, isso não é obra de Deus, não? E você tem que ficar pagando alguma coisa por isso? E aí você vai ficando mais ativo nesse pensamento, tá? Má escolha de uma vocação. Qualquer momento, gente. Eu comecei a fazer medicina com 32 anos, comecei farmácia com 17, depois de 10, 12 anos formado em coisa, eu comecei em medicina. Qualquer momento você faz um curso técnico, faz qualquer coisa, entendeu? Mas vai aprimorando, vai desenvolvendo. Falta de esforço concentrado. Ah, eu faço um esforçozinho, mas eu não chego até o final, não adianta. Nadou e morreu na areia. Hábito de gastar indiscriminadamente. Você sempre tem que ter uma poupança. Se você ganha 10, tem que guardar pelo menos 10%. Ganha 10 reais, guarda 1. Se você guardar 3 é melhor. O que é poupar? Poupar é deixar de gastar? Não. Poupar é gastar mais e melhor no futuro. Porque quando você tem uma poupança, você tem um poder de negociação melhor. Quando você não tem uma poupança, você faz qualquer serviço. Identifico. Aí você desvaloriza o seu serviço, porque não aprendeu a poupar. Tá vendo a importância de a gente refletir sobre essas coisas? Ô, gente, isso aqui é regra que quem fez deu certo, gente. Não tem que inventar a roda de novo, não. Tá bom? Obrigação mesmo. 22. Falta de entusiasmo. Tem que ter tesão pelas coisas. Intolerância. Pessoa intolerante, destemperada, aqui, ó, destempero. Tolerante, destemperada, sai estourando todo mundo, brigando com todo mundo. Você troca meia dúzia de palavras com ela, já explode pra cima de você. Vai chegar onde as pessoas? Não chega. Saber conversar. Mesmo que você discorde da pessoa, você conversar com respeito. Aqui, ó, eu respeito a sua opinião, mas minha opinião é outra. Mas eu te respeito. Não tem problema, não quero mudar você do jeito que você é, não, entendeu? Se você quiser trocar ideia, eu te falo do jeito que eu penso. E podemos trocar uma ideia, quem sabe eu posso aprender alguma coisa contigo. A gente, né? Vamos fazer vamos ser brother, né? Vamos trocar umas ideias. Incapacidade de cooperar, já falei da importância da cooperação. Ninguém faz as coisas sozinho, assim, sabe? A união faz a força. Ter um poder que não foi adquirido por esforço próprio. Por exemplo, ó, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Isso aí, existe uma regra que a humanidade caminha assim, ó. Ela tem um auge, aí gerou os tempos fáceis, né? Aí vem um monte de filho de pai rico que não aprendeu a ganhar nada por esforço próprio, aí fica um monte de francote de homem Nutella e mulher Nutella, aí pronto, aí vem os tempos difíceis. Aí começa a ter que ter gente forte de novo pra poder... Oi. Eu falei sobre isso um tempo atrás na roda ali, mas eu falei sobre o amor imperador, né? Que pelo amor, a pessoa quando vai muito pelo amor gera muita fraqueza, entendeu? Mas gera pessoas boas. Amor demais gera fraqueza, gera pessoas boas. E guerra gera homens fortes. As pessoas mais ruins, entendeu? Mas o estado da mão, ó, não pode ser nem fechado demais e nem aberto demais. Tem que ter uma mão assim, ponto para dar ou receber, entendeu? O meio termo. É o meio termo, o caminho do meio, do equilíbrio. Ô, gente, vamos só fechar aqui então. Desonestidade intencional. Ou seja, tem gente que fala assim, intencionalmente eu vou dar um tombo naquele cara ali. Entendeu? Sacou? Esse aí vai pro inferno, tá? Vai pro cama louca. Ele vai só arrumando karma. Esse veiaco, ele não se dá bem na vida, tá? Pode ver quem é veiaco, não se dá bem na vida, não. Depois, no final das contas, a pessoa nem negocia com ele. Você não aconteceu, nem negocia, não. Porque não tem como você fazer um bom negócio e tem a coisa como ser bom para os dois. Ou seja, eu preciso de uma coisa sua, que eu não tenho. Você precisa de uma coisa minha que você não tem. A troca correta é essa aí, gente. Não é um dar tombo no outro, não. Ego e vaidade. O ego, parceiro. O ego, eu te falei, o nosso ego, a nossa personalidade é uma projeção. A gente é um filme em andamento, com início, meio e fim. E ele vai ser absorvido pelo nosso espírito, sabe? Nossa personalidade, eu, Geraldinho aqui, euzinho,
você absorvido. Eu tenho início, meio e fim, tá? Mas eu vou carregar comigo o que a gente é, cara? Informação. O que é o ser humano é? A gente é informação. Tudo que você captou de informação na sua vida é o que você leva. É um computador biológico, tá? De informação. Você leva no seu DNA, nos seus elétrons, você leva essas informações na sua consciência. Você leva na sua consciência as informações. Que se chama hoje de qualia e prios. Como é que é? Prios e qualia, que é a substância do pensamento e a substância da imaginação. Tá? É o que você armazena lá no pensamento e na imaginação, o que você leva na sua consciência. Tá? São os qualias da vida. É isso que a gente leva, cara. Você não leva corpo, não leva sapato, não leva cueca, não leva nada. Tá? Ego e vaidade. Então não adianta levar ego e vaidade, isso vai dissolver, entendeu? Tomara que dissolva, que é melhor para todo mundo. Supor em vez de pensar, que não deixa de ser o preconceito também. Supor em vez de pensar, a gente tem que virar pensador, desfrutar dessa capacidade do ser humano que só ele tem. Do andar e do falar e do pensar. O andar ereto, falar pausadamente, refletidamente. Não falar com a primeira impulso, falar com o segundo impulso. Como é que você fala com o segundo impulso? Com o domínio de si mesmo, ou com a primeira intenção. Respira. E pensa. O que eu vou falar é útil? Vai trazer harmonia? Vai fazer o bem? Tem a ver com amor, sabedoria? Tem a ver com criatividade? Tem a ver com poder? Tem a ver com o meu sucesso? Ou com o sucesso do outro? Vou ferir a suscetibilidade de alguém? Não fala. Fica com a boca fechada. Fica com a boca fechada. Agora, você pegou o segundo impulso, refletiu, pensou, em vez de agir, igual uma resposta automática, pensou, você fica surpreso com a sua criatividade, com a capacidade de falar uma coisa criativa, você não falar na mesma hora, cara. Aquela notinha de silêncio ali faz a diferença total, mas precisa de respirar. Quando você respira, você inunda o seu cérebro de vida, de oxigênio, que ele precisa para funcionar direito, gente. Não tem como você pensar direito assim, Tem não. Aí. Só pra dormir. Pra dormir funciona. Agora você vai pensar direito assim, agora. Pensa aqui, ó. Ainda põe o dedinho aqui, ó. Ainda põe o dedinho aqui. Ó. Como é que pensa? Se não veio a inspiração, você fala assim, deixa eu refletir um pouquinho, amanhã eu te falo. Entendeu? Resolve, ué. Às vezes uma separação de relacionamento, só vou completando aqui. Uma vez, eu fiquei indo e voltando com a namorada, muitas vezes, né? Indo e voltando, eu gostava muito dela, não conseguia separar. No final das contas, eu estava pulando na casa da mãe dela, eu pulava pela coisa do quarto dela, pela varanda, descia pelo cobertor, pelo lençol, coisa e tal. Aí um dia ela chegou para mim e deu uma ultimato, falou assim, ó, só volta agora casando, sim ou não? Aí eu respirei, eu nem sabia tão consciente disso não, né? Falei, sim, por isso. Não por isso. Como a balança do não pesou mais do que assim, vamos ficar amigos. Entendeu? Foi bom pra mim, foi bom pra ela, a gente é amigo até hoje. Tá? Então, tem até que aquele processo. Às vezes uma escolha que eu fizesse não seria tão bom pra ela ou bom pra mim se eu não tivesse parado por ali. Falta de capital. Ó, a falta da economia, gastar mais do que ganha. Entendeu? Se você não tem capital, como é que você vai fazer a multiplicação daquilo ali? Não tem jeito. Né? E aí, é isso aí. A gente fechou nisso aqui. Eu vou despedir do pessoal aqui e vou fazer uma prática de relaxamento com vocês, tá? Aliás, eu posso deixar gravando aqui, não tem problema não, que agora não tem. Pode fazer a partida. Relaxamento em 5 minutos. Eu e um amigo meu, que chama Zebrão, nós tínhamos um problema que o senhor já até deve ter comentado com o senhor. Nós tínhamos síndrome do nós temos síndrome do pensamento acelerado. Nós pensamos demais e há uma multidão de pensamento na cabeça que é um trem que a gente nem aguenta, entendeu? O relaxamento vai ter a ver com isso, você vai aprender. Aí o medicamento que eu tomo bloqueia isso daí, me deixa mais lesado a cabeça, entendeu? Na inteligência, o remédio que eu tomo para me deixar burro. Ele bloqueia várias partes do meu cérebro. Aí quando eu não estava tomando remédio, eu aprendi com ele. Nós dois fazemos a mesma coisa. Tá
Mas abre a boca e faz assim, ó. Cara de mula, ó. Abre a boca e fica assim, ó. Pra quê? Para de pensar. Mas é mais fácil você entrar em alfa ou em teta. Então, mas se fizer assim, Olha só, você não pensa em nada. já falei, de repente ajuda a entrar em alfa. Ó, as ondas cerebrais, o beta vai de 12 a 40, tá? De 40 a 7 é alfa, de 7 a 4 é teta, e depois delta, quando você está no sono profundo, que é de 4 a 3 a 1, mais ou menos assim, a gente consegue entrar também, mas é um estado de meditação muito... Então, ó, para você entrar em alfa, gente, fechou os olhos, respirou fundo, ó. Vamos fazer, ó, fechar os olhos, por favor. Respira fundo e... Pode manter os olhos fechados. Vamos fazer 4 respirações dessa aí. Vamos manter e já entrar no relaxamento mais profundo. Prende um pouquinho e... Esse barulhinho é bom, ajuda a relaxar. Pode fazer igual criança, aquele ó. Criança inteligentemente faz isso pra relaxar, ué. Ela tá de saco cheio daquela falação no ouvido dela, ó. Ó. É um jeito de relaxar. Mais ou menos o negócio da boca que você faz aí, ó. Agora vamos fazer uma bem profunda e prender o ar e fazer uma pressãozinha, ó. Que aí dá um bem-estar, ó. Segura. Puxa mais, segura. E... dá até uma tonteirazinha assim, ó. Apesar de ter o teto preto. É um relaxamento, isso aí. Dá um barato, um relaxamento. Quando você não está acostumado, você não guarda tanto tempo. Guarda 3 segundos, depois 4 segundos, tá? Aí com o tempo, por exemplo, ontem estava lá, quando é atleta, no computador, estava marcando assim, ó. Até aqui, pessoa doente. Até aqui, pessoa normal. Até aqui, pessoa saudável. Até aqui, atleta. Eu fiz 2 vezes mais do que o atleta, tá? Então eu consigo guardar 2 minutos da minha respiração, fazendo pressão ainda, mas eu comecei lá de baixo, tá? Mas o que eu estou fazendo? Vitalizando todas as células do meu corpo. O teto preto dá, aí não passa de 3 segundos, ó. Você prende aqui, ó, agora, ó. Aí vai te dar só um barato, um bem-estar, tá? Agora a respiração mais complexa, despertar a energia sexual, Kundalini, subir, alimentar o seu cérebro de energia. Contrai o períneo, ó, como se estivesse cortando xixi. Contrai o estômago, olha para cima. Você dá uma energizada no sistema todinho. Tal como quando você precisa de pegar um peso, você não faz assim, ó. Puxa a força e pega o peso. Se você puxar a força, ó. E não pega peso nenhum, toda aquela energia vem para você. Entendeu? Você está só dando energia para o sistema funcionar direito. Isso aí, ó, sua sexualidade vai lá para as alturas, seu pensamento vai lá para as alturas, que a respiração está entre a cabeça e a barriga. Então, pelo controle respiratório, você controla o emocional, controla a sexualidade e controla a cabeça. De olhinho fechado para continuar o nosso relaxamento. Vamos lá? Então, ó, relaxando o corpo todinho, solta, relaxando. Pode sentir assim os seus olhos pesados, toda a sua cabeça pesada. Vou fazer um relaxamento, vocês verem como é que é fácil e rápido, ó. Corpo pesado, ombro, braço, antebraço, mão, direito, esquerdo. Relaxa, o peito pesado, abdômen pesado, tudo muito pesado, você se sentindo cada vez mais pesado na cadeira. Muito, muito pesado e relaxado. Quanto mais pesado, mais relaxado. Seu perna direita, esquerda pesada, perna, o pé também, sentindo o pé bem pesado e relaxado. Tudo muito pesado e muito relaxado. E uma onda de relaxamento entra pelo alto da sua cabeça, vai descendo em onda, relaxando completamente sua face, tronco, mãos, pés, abdômen, cintura e tudo, toda a perna relaxada, completamente relaxada. Agora vamos
imaginar uma escada e nós vamos descer uma escada de 10 degraus. Cada degrau que a gente descer, nós vamos estar sentindo mais relaxado e com mais bem-estar ainda. Descendo do degrau 10º para o 9º, sentindo mais relaxado. O 9º para o 8º, mais relaxado ainda. 8º para o 7º, ainda mais relaxado ainda. E vamos do 7º para o 6º, sentindo mais tranquilo e relaxado. Do 6º para o 5º, cada vez mais tranquilo e relaxado ainda. Do 5º para o 4º, completamente relaxado. Do 4º para o 3º, muito relaxado, mais ainda. Do 3º para o 2º, mais ainda. E do 2º para o 1º, completamente relaxado. E aí você vai chegar num corredor. Posso ir no banheiro? Você vai, pode. Vai chegar num corredor. E nesse corredor você vai caminhar diante de uma porta, tá? Uma porta, você fica curioso para saber essa porta. Essa porta que você vai abrir é a comunicação de você com seu outro estado de bem-estar, de criatividade e potencial. Você curiosamente põe a mão nessa porta e abre e passa para esse estado. Você vai sentir super bem, tranquilo, confortável, protegido, tá? Num ambiente de luz, de paz, de bem-estar, de amor, de criatividade infinita, tá? Esse é o estado, tá? Que você está já conversando com o seu subconsciente. Nesse estado é que você projeta as suas organizações, os seus planos, a sua imaginação, e você reflete sobre as coisas da sua vida. Simplesmente deixa passar a sua vontade, né, de realizar as coisas, deixa passar as ideias vir para você, e você se sentir aí num ponto de criatividade, de bem-estar, de proteção, também de se energizar, de sentir aquelas em que você largou aquelas causas do insucesso tudo para trás, tá? Você está no ponto de vivenciar o seu ponto de energia, de sucesso, para que agora, se sentindo agora nesse lugar, respira, absorve essa energia, sinta que você pode ir a hora que você quiser, é simples assim, faz um relaxamento, desce uma escada, vai para o seu subconsciente, abre essa porta entrando com essa energia criativa, o seu subconsciente pode se tornar o seu superconsciente, tá? Sabendo que você pode voltar e se abastecer de energia de sucesso, de bem-estar, de cura, de autocontrole, a hora que você quiser, ok? Então, voltando agora, pode voltar para o corredor, entra na porta de novo, volta para o corredor. E vamos voltar, primeiro degrau, subindo, sentindo-se já melhor, mais forte. Segundo degrau, terceiro, mais forte, mais equilibrado. Quarto degrau, quinto, sexto, muito mais forte, equilibrado, desperto e despertando. Sétimo, oitavo, nono, muito desperto, bem-estar, equilibrado, de forma duradoura. E o 10º degrau, voltamos agora para a nossa vida, tá? Bem equilibrado, desperto, saudável, de forma continuada. Obrigadão por tudo. Show de bola. Show? Eu estou fazendo ao mesmo tempo, ensinando para vocês.